Olá pessoal, está começando mais um Advanced Talks. Eu sou Glauber Goulart, síndico profissional há mais de 12 anos, criador do método Eu Tenho a Receita do Bolo em Gestão Condominial, sou mentor no Instituto SOS Condomínios. A Advanced Talks é o espaço onde falamos de gestão com métodos em condomínio, mostrando que administrar condomínio de alto nível não é improviso, e sim é técnica, disciplina e rotina. E hoje vamos falar de um tema essencial para a segurança e a valorização patrimonial, que é o barramento blindado. E para isso eu recebo dois especialistas no assunto que vai nos ajudar a esclarecer os riscos, os cuidados e as boas práticas na gestão desse ponto tão crítico da infraestrutura condominial. O senhor Marcos Paulo e o senhor Carlos. Por favor, senhor Carlos, me ajuda nesse sobrenome, Bomaisel. Sejam muito bem-vindos. Agradeço demais a presença de vocês. E hoje eu quero conversar um pouco sobre esse assunto tão importante no condomínio, que é o barramento blindado. Oi, Glauber. Eu queria agradecer primeiro o convite aí para o podcast, para a gente falar sobre o barramento, que é um tema muito importante. Perfeito. Vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, tenho uma empresa, a Prediterm Engenharia, faz instalação e manutenção em sistemas de barramentos blindados. E a gente com esse tema, tem debatido e tem muito problema acontecendo, né? O Carlos é um grande amigo de longa data, que ele vai se apresentar. E fui engenheiro da Novemp, inclusive, que é uma empresa bem grande de barramentos blindados. Tenho experiência de 18 anos. E hoje sou consultor de uma empresa de barramento que chama BBTech Barramentos Blindados. Então a gente sabe do que está falando no tema, já tem uma grande experiência. Somando eu e o Carlos, deve dar em torno de uns 40 anos de experiência, 50 até mais, cara. Perfeito. Carlos, e você? Conta um pouquinho sobre a sua história. O Marcos errou a conta, é um pouco mais que 40. Meu nome é Carlos Bomaisel, como já dito aqui. Bomaisel, não esqueço mais, deixa comigo. E eu trabalho com barramentos blindados desde a implantação do sistema que foi escrito no LIG da Eletropaulo em 1996, 97. Eu participei até dessa época. Na época, a minha empresa forneceu para a antiga Eletropaulo as amostras, todas que eles precisavam para começar o sistema, que se deu início com 5 construtoras. Foi a Cirela, Impar, Tecnisa, Tecnicorp e aqui em São Bernardo do Campo, a Ângelo Franchini. E desde então eu estou atuando nesse mercado como fabricante de barramentos blindados. Ao longo desses quase 30 anos, eu perdi a conta, mas é por volta de 10 mil torres, 10 mil prumadas, eu já fiz com barramentos blindados. Essa é a minha especialidade e é com isso que eu trabalho nesse tempo todo. Perfeito. Pessoal, e nesse bate-papo eu vou fazer algumas perguntas para vocês, para que o nosso público possa entender um pouco mais sobre barramento blindado, e a gente vai discutindo, eu quero ver algumas histórias, enfim. E a primeira pergunta que eu faço é o que seria um barramento blindado e qual que é a importância dele no condomínio? Quem pode me responder? Eu vou deixar pro cara do produto agora, né? Então... Perfeito. Vamos lá. Eu acho que Carlão. O mais fácil é começar dizendo como é que o sistema convencional com cabos, o que sempre aconteceu antes do advento do barramento blindado, que é mais simples de entender para depois passar para isso. Normalmente, um prédio, a energia que vai para os apartamentos, ela vem da rua, né? Chega num centro de medição. Nesse centro de medição, todos os medidores são colocados dentro desse quarto, que é um quarto grande, né? E dali os medidores ficam lá. E de cada medidor sai um circuito de cabos que leva a energia para cada unidade autônoma do prédio. Então, se você tem 400 apartamentos, você vai ter 400 circuitos elétricos subindo na prumada. O barramento blindado surgiu até para melhorar tudo isso. Ele é um condutor de energia coletivo. Ele leva energia por num único condutor, que deriva nos andares. Então, você não precisa de um centro de medição muito grande, ele é pequeno, porque os medidores vão ficar nos andares, e a energia passa diretamente pelo barramento blindado e vai se derivar apenas dos andares, e as caixas de medidores ficam localizadas nos andares. E dessa forma você faz a distribuição de energia elétrica para as unidades autônomas. Esse sistema é somente para unidades autônomas, ou seja, apartamentos ou em prédios comerciais ou escritórios. E o resto da energia não passa por aí. Elevadores, a administração são outros circuitos e outro tipo de levar energia, né? Perfeito. O que eu percebo é que a gente tem duas situações. A primeira é a empresa que entrega o produto, entrega o barramento. Correto. Uhum. E a segunda é a construtora que vai fazer a instalação desse barramento no condomínio.
Então vocês devem ter passado por diversas situações. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, digamos, os principais problemas que vocês encontraram ou encontram nos condomínios, ou durante a instalação, ou pós-instalação, que eu queria que você compartilhasse conosco. Tá. É importante dizer, complementar o que o Carlos falou na pergunta anterior, que o barramento ele tá em alta hoje, né? E mais de 90% dos condomínios tem barramento blindado, isso é importante saber. Porque é um produto que ele é rápido para instalação, ele é mais rápido que colocar cabo. Ele é um produto que não consegue... o problema principal nas instalações hoje é roubo de cabo, de cabos elétricos, né? Então, com barramento você evita, ele é um sistema blindado. E é um sistema que tem uma eficiência alta, tanto que ele é usado em condomínios com certificação LEED, né? Que é certificação ambiental, de certificação de qualidade de energia. Então, isso é importante saber. Os problemas principais, Glauber, assim, o barramento tem o fabricante, que é a BBTech, Novemp, outros fabricantes do produto, e tem os integradores, os instaladores. A construtora, geralmente, ela contrata um instalador elétrico, ou ela usa mão de obra própria. Daí o primeiro problema. O barramento é um produto bem específico, então a gente tem encontrado nas obras, eu como instalador também, problemas de armazenamento na obra. Então, quando você não armazena o material de forma correta, como o fabricante ele indica, você tem problema de entrar água, poeira no barramento, e isso prejudica muito o funcionamento do produto. O segundo problema é mão de obra que não é qualificada. Então, imagina, você tem uma mão de obra que você pega qualquer eletricista e fala, cara, monta esse produto, mas montar cabo é diferente de montar barramento blindado. Então, várias empresas sérias de instalação, elas passam por um treinamento rigoroso, são homologadas pela própria fabricante para fazer a instalação desse produto. E hoje a gente não encontra isso em campo. Então, o que isso culmina, cara? Isso pode acontecer problemas assim... O prédio ele só vai ter carga realmente depois de um ano que a construtora entrega. E quando você tiver essa carga que vai se mostrar o problema, né? A gente tem que fazer um relatório de ensaios, comissionamento, para a Enel hoje é exigido, mas esses ensaios não são os ensaios da norma brasileira, eles não são suficientes para garantir que o sistema está 100% confiável. Eles são feitos rapidinho, eles são feitos no momento que você entrega e comissiona. Isso. Mas aí o prédio continua vivo, a construção continua andando e as coisas vão acontecendo, vai entrando água, vai tendo vazamentos, vai ter pintura, e isso vai prejudicar o barramento blindado. Desculpa. Não, tranquilo, essa complementação é legal. E aí pode acontecer os problemas que a gente tem visto em prédios, né? Que são quais os problemas? Falhas e faltas elétricas que deixam os condôminos sem energia por longos períodos de tempo. Isso, imagina o transtorno que pode causar aí numa unidade consumidora gigante, né? A gente está falando de apartamentos aí que tem 600 famílias, 700 famílias, grandes torres. Então, assim, imagina, é um grande transtorno. E fora que acaba com a estrutura do prédio, né? Você tem um incêndio, você tem coisas bem complicadas com essas falhas elétricas. Então, não é legal, cara. E penetração de água também. Perfeito. Eu e o Carlos recentemente fizemos um artigo de penetração de água, cara. Um artigo para a revista Potência, nós escrevemos. É interessante até quem puder ler. E a gente fala sobre isso. Perfeito. E uma questão que me chamou a atenção, que vocês comentaram, e é verdade, que às vezes a primeira carga é só daqui a um ano. Isso. E nós, síndicos, quando pegamos uma implantação numa entrega das chaves, geralmente o manual do síndico não fala de uma forma tão profunda sobre o barramento blindado. Na opinião de vocês, um síndico pegou um prédio implantado e foi entregue as chaves e realmente, de fato, vai começar a rodar. Seria interessante já fazer uma primeira vistoria profunda no barramento blindado ou aguardar um período? Qual que seria, digamos, um conselho, uma dica? O que seria interessante para nós síndicos adotarmos? Bom, deixa eu começar essa eu. O que é importante é que quase nenhum síndico sabe o que é um barramento blindado. Já aconteceu recentemente, até de um num prédio, falar com o síndico, falar assim, vocês têm feito a manutenção do barramento blindado? Ele disse, o que é o barramento blindado? É o que leva a energia para os apartamentos. Eu falei, mas existe isso? Existe um sistema desse tipo? Porque ele fica atrás num shaft, ele fica atrás nos corredores, e você não vê, ninguém sabe, o prédio... Quem mora não sabe que existe barramento blindado, o síndico não sabe. Então, isso sim, é importante que o síndico saiba que ele tem esse equipamento, que é o equipamento que vai pedir uma manutenção, que é recomendada pela norma de instalação, que é a NBR 16019, é recomendado pelo fabricante, os manuais do fabricante. Normalmente os prédios não têm
Eles não têm o histórico, eles não têm o projeto executivo, não têm o manual de fabricação, eles não têm noção alguma do que é. E é um risco invisível. É um risco invisível, que um dia pode acontecer. E quando dá problema, a ação corretiva sai muito cara e demanda muito tempo e os moradores ficam sem energia por um bom tempo. Igual a nossa empresa, por exemplo, ela usa algumas ferramentas de gestão, a Advanced. Então, a gente tem, por exemplo, um aplicativo que nesse aplicativo tem todas as corretivas e preventivas que a gente precisa fazer no prédio. Só que nem todo síndico tem uma empresa robusta por trás. Para esse síndico, o que vocês aconselhariam ele fazer quando se depara, principalmente com uma implantação, se tem algo que tem que ser contratado, que você tem que ter uma previsão orçamentária, já colocar isso para que não tenhamos uns problemas futuros, igual o Carlos comentou? Tem algo que pode ser feito já no início? Como que seria? Na minha opinião, tá, Glauber? Claro. Eu acho que o síndico ele tem que se interessar de saber qual o sistema que está no prédio dele. Esse é o primeiro ponto. Existem os desenhos, como o Carlos disse, eu preciso ter todos os desenhos, eu preciso consultar o manual do síndico para ver se tem essa dica, esse item sobre barramento blindado, que é um produto específico. Um erro das construtoras de antigamente, agora eles estão com esses problemas, eles estão atualizando, né, sobre as preventivas em barramento, é deixar que o barramento esteja junto com todas as instalações elétricas. Mas o barramento tem a própria função dele, ele tem a própria preventiva dele, então você não pode misturar os sistemas como se fosse um todo. E isso faz o síndico desconhecer que existe um barramento blindado. Então, o ideal é que o síndico procure a construtora, se ele identificar que tem barramento blindado no prédio dele, procure a construtora, peça todos os documentos de preventiva. Por quê? Porque a própria fabricante, ela coloca itens para colocar a garantia do produto. Então o instalador, ele emite uma RT. Então você tem que conhecer bem seu prédio. Esse é o meu conselho. Síndico, faça o seu dever de casa. Vá atrás, se você tiver um sistema de barramentos blindados, procura saber o que é barramento blindado, procura saber se seu prédio tem um barramento blindado, porque você vai prevenir grandes problemas no futuro. Sim. Então, pessoal, o que eu estou conversando com eles aqui que eu achei interessante é que a gente não tem que se atentar só ao que o manual do síndico diz. Se barramento blindado hoje, vocês devem estar diversos casos que aconteceram e acontecem nos condomínios, porque se a gente pegar o manual do síndico e verificar, ele pede mais um ajuste elétrico nos quadros, um aperto aqui, outro ali. Então, uma coisa mais profunda é chegar na construtora, chegar na incorporadora, pedir esses laudos, ver como foi feito, para assim ter uma visão geral dessa ferramenta, dessa questão no condomínio, que é super importante. Seria isso? Isso, e as construtoras, elas têm por quê? Porque a gente precisa mandar esses documentos, o próprio fabricante, o próprio instalador, ele precisa mandar esse documento para ser aprovado a ligação na Enel. Então, se precisa desses documentos, a construtora tem que guardar esses documentos. E é seu direito, síndico, de fazer isso. Pegar esses documentos, analisar esses documentos, contratar uma empresa especialista nisso, porque é que a gente diz, né? Tem muita mão de obra desqualificada no mercado. Então, o ideal é que você vá atrás de gente qualificada, procure, porque isso vai te dar uma dor de cabeça se você não fazer. Então, acho que o nosso conselho é esse. Uma coisa que é importante dizer, mesmo que seja um vício do produto, que vamos dizer que o produto dali de 6, 7 anos deu problema, o barramento blindado, e não se foi feita a manutenção preventiva, e já aconteceu o caso de explodir um barramento e causar morte de pessoas, o que é um problema muito sério, o síndico acaba sendo responsabilizado por isso, porque a construtora vai alegar que, sim, o problema era do barramento, mas onde estão as manutenções preventivas que foram feitas ao longo desse tempo, que é recomendada pelo fabricante, que está no manual do fabricante, que deve constar lá dos documentos do prédio, né? E também que estão na NBR 16019, que é a norma de instalação de barramentos blindados, que é recomendado a uma manutenção periódica anual e que deveria ser feita. E isso é um problema que acaba causando problema para o síndico. Perfeito. Porque acaba parecendo que ele não trabalhou como deveria. E vocês já passaram por alguma situação de serem contratados para serem perito em uma situação que aconteceu, aí pegou fogo e teve um transtorno para o síndico? Vocês podem contar para a gente um episódio, o Marcos? É com ele. Você já passou por essa situação, Marcão? Já várias vezes, cara. Na verdade, a ideia da abertura da empresa
foi porque estavam acontecendo muitos problemas recentemente, né? E agora o barramento explodiu. Então, assim, não é de agora que explodiu, né? Tem um bom tempo aí com a introdução na Eletropaulo. E barramento não é usado só aqui em São Paulo. Barramento é usado na zona da Celesc, Santa Catarina, em diversos prédios, inclusive prédios, os maiores prédios do Brasil, tem barramento blindado. Então, assim, com essa explosão do uso do barramento blindado e a não manutenção, a gente encontrou vários casos. Um caso que eu tô cuidando aí é um caso que o barramento estava enclausurado atrás da parede, na zona de pressurização da escada. E foi engraçado aí porque ele explodiu em 3 pontos, cara. E a gente teve que abrir a parede recentemente para fazer isso. E aí deu um problema judicial, o síndico respondeu. Então, assim, cara, tem diversos problemas que estão acontecendo com o barramento. Por isso que a nossa atenção para os síndicos, cara, faça manutenção no seu prédio, procura saber o que é barramento. É um problema sério e é um problema que os condôminos ficam sem energia. E condomínio sem energia é condomínio triste, cara. E aí a situação pode se agravar. Além do que o Carlos falou, né? Tá lidando com vidas, parte elétrica. Geralmente a gente vê o pessoal cuidando do prédio por fora, deixando bonita a fachada, mas o sistema vital do prédio, que é o sistema de energia elétrica, que até você fica até sem água, fica sem bomba de água para bombear nos prédios, né, para chegar nos apartamentos. O sistema vital ninguém cuida. Então o ideal é que faça essa manutenção. Eu já peguei casos, assim, não só de barramento em condomínio, barramento em tribunal de justiça, cara. O próprio juiz brigando, sabe? Porque deu problema no Tribunal de Justiça de Minas, por exemplo. Então, é uma coisa séria. Cuide do seu barramento, é um equipamento muito bom, equipamento que tem uma qualidade de energia muito superior a cabos, mas tem que ser bem cuidado. E uma dúvida até minha, que eu queria a opinião de vocês. A Enel, quando vai fazer a leitura, ela tem acesso aos quadros, correto? E geralmente o zelador acompanha para poder fazer esse procedimento. Esse procedimento ele pode interferir alguma coisa no barramento, até sugerir a questão da leitura remota ou não? É totalmente diferente. Na verdade, uma das vantagens do barramento blindado é que você não precisa entrar no prédio para ler. A leitura, ela é feita muitas vezes do lado de fora da guarita. O leiturista da Enel nem precisa entrar no prédio. Em alguns casos tem que entrar num pedaço, mas na portaria, né? Tanto é que a norma, o LIG BT, que agora foi substituído, mas essa última norma que tinha da Enel dizia que o ponto de leitura tem que estar no lugar mais próximo possível da fachada do prédio. Então, isso não acontece, porque essas medições são feitas do lado externo. Mas deixa eu complementar. Sim. Quando acontece, porque assim, tem alguns prédios que estão fora de norma, isso é o bom síndico ver também, que não está ativo a medição remota, a parte da Enel fazer essa verificação não interfere, porque a caixa ela tem um medidor interno e ele tem o visor, ele consegue pegar ali pelo visor, então ele não interfere. Mas, lembrando, tem alguns prédios não tem essa adequação, nós já pegamos já. Então é bem isso, mas não interfere. A parte de Enel, quando dá algum problema em barramento, inclusive, eles nem querem mexer. Entendi. Eles falam, barramento não é interno do condomínio, porque é interno do condomínio. Tem uma norma da Enel, mas é interno do condomínio. Então a gente não mexe no barramento, a gente pode mexer nos relógios. Mas no barramento e na caixa de medição, que é a pinça, né, que está plugada no barramento, não. Perfeito. Pessoal, então o que eu pude aprender aqui com vocês é que é imprescindível que o síndico aprofunde um pouco mais sobre esse tema do barramento blindado, correto? Exatamente. Até pela responsabilidade dele como pessoa física, em casos de sinistros graves, né? Ele tem que se preocupar com isso. E também porque não é um custo elevado. A manutenção preventiva é bem tranquila de ser feita, se você ainda ratear isso para todos os moradores, porque no momento de uma ação corretiva, quando acontece um acidente de penetração de água, tem que se fazer uma provisória, tem que se esperar um bom tempo para que o prédio tenha energia de novo, e as peças vão ter que ser trocadas pelo fabricante, e o prédio vai doer no bolso do prédio quando tiver que fazer uma corretiva. Perfeito. Um custo de manutenção corretiva é muito maior do que uma preventiva. E uma outra dica aí, Glauber, para você e para os demais síndicos, eu acho que vocês têm que chamar uma reunião de condomínio mesmo, uma assembleia, e se você tem barramento, explicar para os condôminos a importância desse sistema. Por quê? O elevador tem a sua importância. Se você fica sem elevador, você já vê aquela chuva de comentários em grupos de condomínio. Porque é um sistema essencial. Sim. Da mesma maneira, o barramento, ele é a espinha dorsal do prédio. Ele é
ele é um equipamento essencial. Assim como a caixa d'água, também, você tem que, o síndico é obrigado, por lei, a limpar a caixa d'água com certa periodicidade. O elevador também. O barramento blindado devia estar nessa categoria de instalação obrigatória. Ela é de manutenção Compulsória, obrigatória. Deveria ser. Não é, ela é recomendada e deve ser feita, até por causa de termos de garantia, de perda da garantia. Não, imagina se você tem uma pessoa doente que depende de aparelho respiratório e você sem energia no barramento, cara. Então, assim, é bem complicado esse tema. Você fica sem energia total das unidades consumidoras, entendeu? E para vocês que já acompanharam, para restabelecer depois que acontece um fato desse de pegar fogo, não é um dia, né? Acaba tendo um transtorno. Você tem que comprar cabo, fazer uma ligação provisória com qualidade e correta para que não tenha mais uma sobrecarga, né, mais uma falha elétrica. Então, assim, não é uma coisa simples. Dá para se resolver? É resolvido provisoriamente, como diz a ligação, que a gente vai fazer uma ligação temporária, né, provisória. E aí você vai ter que comprar a peça do fabricante. Não é uma peça com custo baixo, né, por causa da tecnologia de fabricação. Então, assim, não é uma coisa rápida de ser resolvida. Você vai ter que desligar de novo o prédio. Então, é um transtorno para todo mundo, né? Para o síndico e para os condôminos. E como vocês comentaram, as construtoras, elas estão até colocando no manual cláusulas específicas do barramento blindado, certo? Eu acompanhei, eu tive um orçamento agora que eu fiz para um síndico, e ele me mandou um aplicativo que a construtora fez de todos os sistemas, demonstrando a periodicidade, inclusive 6 meses, que é uma periodicidade muito pequena, né? Para fazer pelo menos uma termografia no sistema e fazer uma verificação a cada 6 meses. Então, assim, agora as consultoras vendo isso, estão se preocupando em colocar para o síndico assumir essa responsabilidade, né? Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer você, Marcos, você, Carlos, pela presença aqui no nosso podcast. Queria que vocês quisessem fazer algumas considerações finais, ficam à vontade. Foi maravilhoso estar com vocês aqui. Foi uma conversa super rica, tanto na parte técnica quanto na parte de conhecimento. Eu tenho certeza que os síndicos que estão nos assistindo, os condôminos, vão gostar desse bate-papo que nós realizamos aqui hoje. Tá bom. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês estão dando para nós aqui, para a gente poder conversar. E eu quero me colocar à disposição para quem estiver escutando esse podcast aqui, que precisar entrar em contato comigo, procure para que a gente possa esclarecer melhor qualquer dúvida que eles tenham. Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Perfeito. Eu queria só agradecer a oportunidade de falar de um assunto, Glauber, essencial aí para que está acontecendo muito problema, a gente se preocupa, né? A gente coloca à disposição aí do pessoal de eventuais dúvidas, o que é barramento. Às vezes o síndico não sabe o que é barramento, ele sabe que tem, mas não sabe. Então, a gente está para ajudar, né? E para evitar também qualquer tipo de problema e que o sistema funcione por muito tempo. Inclusive, essa reunião aqui, o prédio tem barramento e já tem uns 30 anos, cara, esse prédio. Esse aqui tem. Esse prédio? Os primeiros prédios então, sabe, que foram feitos, por sinal... então, quer dizer, um E barramento... vocês acham que o síndico fez alguma intervenção nesse barramento pela experiência? Acredito que ele não saiba que tem barramento aqui. E você vê, é um produto que dura Nossa. muito, cara. É um produto durável, é um produto bom, que tem uma boa aceitação no mercado. E que eu te disse, tem várias vantagens aí que a gente colocou, né? O barramento, todo mundo pensa que é novo, mas é um barramento aí na Enel, no final da década de 90, ali 99, 2000, 97. Então, é uma tecnologia que já tem aí uma aceitação e já tem prédios com mais de 30 anos, cara. Então, perfeito. É isso. Inclusive, esse prédio aqui foi um dos primeiros que um concorrente meu montou. Inclusive, quando ele fez as caixas de medidores, elas não estavam de acordo. Ele foi obrigado a trocar todas as caixas de medidores. Na época era Eletropaulo, né? Obrigou ele a mudar. Mas ele estava aprendendo, não estou falando mal do fabricante, não, mas eu me lembro desse caso, desse edifício que nós estamos aqui. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Queria agradecer a vocês e a vocês que estão nos assistindo, meu muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio de gestão com método aqui do Advanced Talks. Cada programa nós vamos trazer um ingrediente diferente para que você, condômino, você, síndico, possa estar junto conosco, entendendo um pouco mais sobre esse mundo condominial que é fantástico. E lembre-se, improviso custa caro, método gera resultados. Muito obrigado e até o próximo Advanced Talks. Valeu!